Olá, olá! Hoje eu vou compartilhar com você o passo a passo para você sair do estado de estresse e ansiedade e construir uma vida mais leve e confiante com práticas validadas cientificamente. Então, se você quiser saber qual é esse caminho, fica aqui comigo que eu vou te dizer exatamente o que você precisa fazer. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Duda Marchetti, eu sou psicóloga clínica especialista em terapia cognitivo-comportamental e eu trabalho também com psicologia baseada em evidências e eu já ajudei mais de 200 pessoas em 10 países a se tornarem mais seguras, serenas e confiantes para realizarem os seus objetivos de vida e hoje eu quero te ajudar também. A verdade é que eu conheço muito bem a dor de viver sobrecarregada e estressada, porque eu já passei por isso no meu próprio corpo e eu acompanho pessoas diariamente, pessoas que passam por essa realidade, que vivem sobrecarregadas e que vêm buscar ajuda. Então, o que essas pessoas percebem é que elas não conseguem ter uma boa noite de sono, o sono fica picado, elas não acordam descansadas. Além disso, elas não têm tempo nem de tomar um banho com presença, com qualidade, com tempo para cuidar delas, né? Muitas pessoas também acabam entrando num ciclo de comparação, achando que, o coleguinha tá sempre melhor, por que eles conseguem, por que eu não consigo, o que eu tenho de errado, qual é o meu problema? Elas entram em um ciclo de comparação e de autocrítica bem disfuncional e além disso, elas acabam entrando em um ciclo de culpa, porque elas se cobram para fazer diversas tarefas, não conseguem porque estão sem energias de tanto estarem sobrecarregadas e isso alimenta cada vez mais a culpa, a autocobrança, a ansiedade, sentimentos de incompetência, de fracasso. E se a gente não para esse ciclo, a gente está entrando em um caminho bem doloroso. Agora talvez você esteja se perguntando, mas por que eu não consigo sair desse ciclo de estresse? E a verdade é que a gente tem algumas possibilidades de erros de pensamento que fazem você ficar presa nesse ciclo. O primeiro erro é achar que, só descansar basta. A verdade é que para a gente sair do estado de exaustão, de esgotamento que a gente fica com toda essa sobrecarga, a gente precisa de muito mais do que isso. A gente precisa de práticas para restaurar o seu sistema nervoso, para que você consiga manter esses benefícios no longo prazo. Só dormir não adianta, até porque muitas vezes você nem consegue dormir direito. Então a gente precisa de outras práticas para que você consiga realmente relaxar e se sentir segura na própria vida. O segundo erro é achar que se você gosta daquilo que você faz, você não vai entrar em estresse crônico, não vai entrar em esgotamento. E a verdade é que mesmo as situações que a gente gosta, mesmo as atividades que a gente gosta de realizar, elas podem nos levar ao esgotamento se a gente fica sobrecarregado, se a gente não respeita os nossos limites, se a gente não sabe se posicionar para aliviar essas situações. O terceiro erro é acreditar que você precisa ser perfeita e que não pode decepcionar ninguém. Isso é muito disfuncional porque isso coloca você em um sentimento de falta, de você sempre se sentir insuficiente, de você querer sempre fazer mais e mais e mais e mais para conseguir se sentir suficiente, mas a verdade é que você nem sabe o que é suficiente, porque essa cobrança por perfeição, ela não é real e você acaba continuando nesse ciclo disfuncional de estresse crônico. E o quarto erro é acreditar que descansar ou pedir ajuda é sinal de fraqueza. Eu enxergo o pedir ajuda e o reconhecer os limites para descansar, de quando você precisa descansar, eu enxergo isso muito como algo corajoso, porque envolve muito autoconhecimento para a gente saber quando a gente está precisando pedir ajuda e não é fácil pedir ajuda, não é fácil reconhecer esses limites. Então isso envolve muita coragem, por isso que eu acredito que é muito forte a gente conseguir pedir ajuda e reconhecer a nossa necessidade de descanso. Isso é um grande sinal de autoconhecimento e de assertividade e de autorrespeito, de integridade. Então, talvez agora você esteja se perguntando quem são as pessoas que têm mais predisposição a entrar em um ciclo de esgotamento.
Já vai anotando no seu caderno se você se percebe nesse lugar, que aí a gente vai trabalhar depois. Cada um desses fatores a gente vai encontrar um caminho para que a gente resolva isso. Algumas características das pessoas que têm predisposição a entrar em um ciclo de esgotamento são pessoas muito perfeccionistas, como a gente conversou, pessoas que se colocam nesse lugar de cuidado, eu preciso ajudar, eu preciso fazer pelo outro, eu preciso cuidar, tá tudo na minha responsabilidade, pessoas que têm um autossacrifício grande, né? Pessoas que precisaram ser fortes ou resolver tudo cedo demais na vida e acabam acreditando que elas têm que fazer tudo sozinhas, que não podem depender de ajuda. Pessoas que têm medo de decepcionar ou pessoas que acreditaram que o amor, o afeto, a atenção vem através de desempenho. Então, pessoas que só foram reforçadas ao longo da vida quando conquistavam algo muito grande, o que faz com que elas se coloquem nessa autocobrança para sempre chegar lá no topo, porque se elas não estiverem lá, então é como se elas não fossem dignas de amor. Você se identifica com essas características? Se você se identifica também, não precisa se preocupar, porque para cada uma dessas feridas emocionais, a gente tem sim um caminho muito bem estabelecido para a gente trabalhar essas feridas, para você cuidar de você, para você começar a construir uma vida nova. Mesmo tendo todas essas questões, a gente ainda pode construir um caminho para você viver melhor, para a gente aliviar essas cobranças e para que a gente construa uma vida alinhada com os seus valores. O ponto central é que a gente não pode esperar resultados diferentes fazendo aquilo que a gente sempre fez. Inclusive, isso pode intensificar o problema, porque com essas questões, eu já atendi pessoas que chegaram em um estado extremo de exaustão. Elas nem sabiam mais quem elas eram. Elas não conseguiam dormir. As relações estavam precárias porque elas não conseguiam ter tempo de qualidade para nutrir essas relações. Elas perderam o senso de segurança na vida, se sentiam desamparadas, pensavam que não dariam conta de nada na vida, né? E isso é muito doloroso quando a gente chega nesse ponto de não mais saber quem a gente é, de se sentir apático, de se sentir desconectado da vida. Então, isso é bem doloroso e eu não quero que vocês cheguem nesse lugar, por isso eu quero apresentar esse caminho para vocês. E quando eu comecei a entender sobre o estresse, a estudar mais, eu me debrucei sobre livros, cursos, estudos, formações sobre esse tema para realmente entender como sair desse ciclo. E eu quero compartilhar com você hoje tudo aquilo que eu aprendi que realmente faz efeito, tem efeito e faz diferença nessa redução do estresse e da ansiedade. Então vamos entender como o estresse afeta o nosso cérebro. Basicamente, o estresse ele vem de uma tentativa de regulação a uma ameaça, a um estressor. Então, o nosso corpo ele ativa o nosso sistema para conseguir lidar com essa ameaça e o natural é que depois que essa ameaça passa, a gente volte para o estado natural, né, de segurança, de tranquilidade. A verdade é que hoje a gente está sendo submetido a diversos estressores e ameaças que antigamente a gente não tinha. Como, por exemplo, lá atrás, quando a gente percebia um leão atacando, a gente corria do leão e a ameaça aliviava e a gente voltava para a tranquilidade. Mas hoje, a gente vem enxergando como ameaças diversas outras situações. A gente interpreta pensamentos de autocobrança como estressor, a gente vê notícias que são estressoras, a gente tem cobranças por competitividade no trabalho ou por rendimento no trabalho que nos colocam em estado maior de estresse e isso se torna um estresse crônico. É esse estado de estresse crônico que leva ao esgotamento, ao burnout. A diferença entre esses dois conceitos é que o esgotamento ele não se relaciona apenas com situações de trabalho e a gente vê o burnout hoje mais relacionado com situações de trabalho. E esses conceitos, eles não são um diagnóstico formal no manual de diagnósticos, né, no DSM, mas o que a gente enxerga hoje como esgotamento
é uma mistura de sintomas de ansiedade com sintomas depressivos, né? Então a gente percebe da ansiedade a tensão muscular, a irritabilidade, a dificuldade de concentração, a gente percebe os pensamentos pipocando, né? Muitas preocupações, a gente percebe o cansaço, e dos sintomas depressivos a gente percebe um humor mais para baixo, perda de prazer em atividades que antes nos davam prazer, a gente percebe também essa apatia, às vezes, né, uma mudança na questão do sono, uma mudança na vontade de viver. Então, a gente percebe essa mistura desses sintomas ansiosos com deprimidos que configuram ali o quadro de esgotamento. E no nosso cérebro, quando a gente está em estado de estresse, o que acontece então? Primeiro que a amígdala, que é responsável por indicar quando a gente está em perigo, ela fica hiperativada. Então, toda hora ela está mandando ali o recado de que estamos numa situação de emergência e a gente acaba ficando sempre alerta nesse estado de emergência. Então, quando a gente está nesse estado de alerta, o cérebro ele não tem energia para cuidar de funções mais complexas, como a memória, tomada de decisão, planejamento, também a atenção. Então, ela volta a atenção para a sobrevivência. A gente entra em modo de sobrevivência e isso acaba prejudicando o nosso rendimento em outras áreas de vida, porque não tem tempo para cuidar de todo o resto. Vamos focar no básico. Então, se a gente está sempre sob estresse crônico, a gente vai ter dificuldade de lidar com as tarefas do dia a dia, porque essa não é a prioridade. Então, a gente precisa sair desse ciclo, restabelecer a segurança para que a gente consiga voltar a realizar as nossas atividades do dia a dia. Mas o que funciona então para tratar o estresse, para sair desse estado de estresse crônico? A verdade é que todos esses estudos que eu tive, todo esse processo de construção de conhecimentos que eu tive sobre estresse, hoje eu compilei em algo que eu chamo de método Serena, que envolve um passo a passo para a gente reconstruir, restaurar o nosso senso de segurança, e eu vou compartilhar depois sobre essa oportunidade com você, se você quiser, né, dar um passo a mais na sua saúde emocional, mas basicamente isso envolve a reconstrução de algumas etapas. Primeiro, a gente precisa restaurar o seu senso de estrutura, de segurança física mesmo, restaurar o seu cérebro para sair desse estado de sobrevivência. Depois, a gente começa a aprender sobre as emoções, como lidar com elas, o que elas nos dizem, o que elas estão querendo nos sinalizar, né? Para que a gente, aos poucos, consiga voltar a usar as funções cognitivas, né? Saindo do modo de estresse, a gente consegue voltar a se conectar com essas funções mais complexas. Então, com isso, a gente começa a organizar a sua vida, sua rotina, os seus objetivos. E depois disso, a gente passa a garantir que você não volte a entrar nesse ciclo de estresse. Como que a gente faz isso? A gente restaura a sua relação com você, fazendo com que você comece a se tornar a sua melhor amiga nas suas conversas e diálogos mentais, para que você consiga se incentivar, se acolher, respeitar os seus limites. E junto com isso, a gente trabalha algumas feridas da história de vida para que você não volte a entrar nesses ciclos de dor. Então, esse processo todo, ele vai sendo guiado passo a passo, com práticas, com estratégias baseadas em evidências, com estratégias validadas cientificamente, porque eu sei que tem muita gente ali no mundo, né, dando soluções mágicas. Eu não estou aqui dizendo que a gente vai ter uma solução rápida, porque isso vai envolver que você coloque em prática um pouquinho cada dia na sua vida essas estratégias. Não basta a gente saber a teoria, a gente realmente precisa colocar em prática. É isso que eu quero de vocês, que vocês coloquem em prática, que vocês tenham uma bagagem de ferramentas para lidar com o estresse. Porque eu não posso dizer que a vida não vai voltar a desafiar vocês, mas eu posso dizer que você vai ter os recursos para lidar com esses estresses da vida com assertividade, com segurança, com confiança, sendo a sua melhor amiga para te ajudar nos momentos difíceis. Mas talvez agora você esteja pensando, talvez isso seja interessante, mas eu vou deixar para depois. E para isso eu queria dizer
que deixar para depois intensifica o problema. Você até pode sim deixar para depois, mas eu sei que quando a gente não trata alguma questão emocional, o prognóstico é que isso se intensifique, que isso vai se tornando uma bola de neve, as questões não resolvidas vão se acumulando e a gente fica sobrecarregada, né? Então, se você quer viver uma vida mais realizada, a gente precisa começar o quanto antes, porque isso vai te trazer um retorno em diversas áreas de vida, de você conseguir ver a sua saúde melhor, com vitalidade, acordando descansada, né? Acordando realmente sentindo que você está com energia para viver o dia. Você vai ter qualidade e energia para ficar com a sua família, para nutrir as relações, para realizar o trabalho, né? Então as relações já começam a ficar mais nutridas e fortalecidas, porque você tem energia para se relacionar. Também o trabalho, você vai buscando mais oportunidades, você vai sendo mais produtiva, porque a gente precisa sair do estado de sobrevivência para conseguir acessar a criatividade, a inspiração, né? Então, tudo isso vai gerando benefícios que talvez você nem imaginasse, né? Então, quando a gente está se sentindo segura dentro da gente, a vida pode nos apresentar diversas oportunidades que a gente vai pegar, porque a gente está com energia para pegar essas oportunidades. Se você até agora, com tudo isso que a gente conversou, ainda não foi convencida de que você merece se cuidar com mais carinho e cuidado, de que você merece sair do estado de sobrevivência, realmente talvez esses conteúdos não sejam para você, né? Talvez você não esteja no momento de olhar para isso, e eu respeito que cada um sabe o seu tempo, né? Mas eu posso garantir que a vida ela fica muito mais leve, muito mais prazerosa quando a gente escolhe se permitir cuidar da nossa saúde emocional. Eu vejo muitas pessoas que depois desses acompanhamentos, elas começam a ver mais brilho na vida, elas começam a aproveitar e se experimentar em novas situações. Por quê? Porque vocês até podem lembrar de estudos, né, com a teoria de apego, de que quando as crianças elas se sentem seguras na base delas, elas ficam muito mais confortáveis de explorar o mundo, porque elas sabem que elas vão ter um lugar para retornar. Elas estão seguras para ir porque elas têm um lugar seguro para voltar. Então, o meu trabalho aqui é que você se torne esse lugar seguro para você retornar, para que a gente não mais se sinta desamparada e não reforce padrões de relacionamento disfuncionais com a gente. Então, se você decidiu que está na hora de sair desse estado de sobrevivência, de começar a viver a vida plena que você merece, se você decidiu que deseja se aprofundar nesse tema para viver uma vida mais serena, eu tenho uma oportunidade para você. A gente tem o Método Serena, que é composto por 6 módulos. A gente tem o módulo de segurança emocional para a gente organizar a base aí da sua estrutura para que você consiga construir uma fortaleza segura aí, né, de saúde emocional. A gente tem educação emocional para você entender as emoções, para você regular e saber o que fazer com elas, para a gente não explodir mais, não ficar evitando também ali, né, guardando pra gente e se engasgando e afogando nas nossas próprias emoções. A gente tem o módulo de regulação do sistema nervoso. Ali a gente vai aprender todas as estratégias que de fato restauram o nosso sistema nervoso e fazem com que a gente saia desse estado de estresse e desse modo de sobrevivência, já que só descansar, meditar e praticar exercício não é suficiente, a gente precisa de práticas realmente aplicáveis no dia a dia. Então, depois disso, a gente tem o módulo de estruturação da rotina e da sua vida, para a gente conseguir construir uma vida mais alinhada com os seus valores. A gente tem o módulo de nutrição emocional para cuidar daquelas feridas emocionais que a gente conversou ali, que colocam você em um estado de estresse, né, que fazem esse ciclo continuar. E a gente tem o módulo de autoamor e autocompaixão para você aprender a ser a sua melhor amiga na sua vida, para a gente parar de se criticar tanto, de se desmotivar, né, para que a gente crie uma relação segura e saudável para você continuar vivendo uma vida leve a partir de agora. E além disso, além desses módulos, a gente tem também um módulo específico de
como lidar com o estresse de adaptação a um novo país quando a gente é imigrante, né? Porque eu passei por essa vivência também de passar um tempo em um outro lugar, em um outro país, e eu vi que isso despertou muito o estado de estresse, então eu resolvi criar um módulo especificamente para isso, porque eu sei a dor de se sentir solitário, de se sentir desamparado em um lugar novo, então a gente tem estratégias aplicadas especificamente para esse cenário, e a gente tem também estratégias do método Serena aplicado para relacionamentos, como a gente pode sair desse estado de ansiedade que a gente fica nas nossas relações. Além disso, a gente tem um calendário de 30 dias com atividades de autoamor, e se você decidir entrar no método Serena agora, com essa página aqui que você está vendo nesse momento, você também vai receber toda a biblioteca de conteúdos que eu ofereço para os meus pacientes no consultório, que só eles têm esse acesso exclusivo, né? Então a gente tem ali aulas sobre como lidar com as maiores dificuldades de quem apresenta o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Como lidar com as flutuações na bipolaridade. A gente tem aula sobre como lidar com as questões psicoemocionais da maternidade. Então a gente tem diversas aulas para você se deliciar com esses conteúdos que são aplicáveis na prática. Aqui eu já falei, a gente não quer só teoria, a gente quer aplicação prática. E eu quero pessoas que estejam realmente envolvidas com o seu processo de autoconhecimento, que tenham sede de crescimento, de aprimoramento, que gostem desse processo de se tornar a sua versão mais apaixonante, essa versão que se delicia de ser quem é. Então, se você quiser o meu acompanhamento nessa sua jornada, eu vou ficar muito feliz e honrada de te acompanhar. Eu tenho muito para compartilhar com você ainda, eu vou ficar muito feliz de te ter comigo no Método Serena. Então, se você decidiu que esse é o momento para mudar a sua vida, clica aqui embaixo e entra para o Método Serena.